Uma boa noite a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, internauta que nos visita pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nos preparando para mais um estudo desta obra extraordinária. Livro Religião dos Espíritos, que é uma obra da lavra de Francisco Cândido Xavier, através, ou melhor dizendo, vinda do mentor espiritual Emmanuel. Estamos felizes porque é um momento de muita luz que receberemos e também nós vamos ver questões do Livro dos Espíritos, porque o livro Religião dos Espíritos, ele comenta algumas questões do Livro dos Espíritos. E então, inicialmente, nós vamos ler a questão do Livro dos Espíritos. Depois nós vamos ver o comentário de Emmanuel. Lembrando que o livro Religião dos Espíritos foi psicografado na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, no ano de 1959. E então nós vamos agora nos preparar, pedindo a ajuda, o amparo desses amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos da guarda, e vamos nos preparar mentalmente para recebermos as orientações que a lição de hoje irá nos oferecer. Jesus, Mestre Divino, nós aqui estamos, com o desejo de aprender um pouco mais destas lições que são, para nós, a fortaleza, o arrimo, a segurança em nossa caminhada terrena, te pedindo que nos ajude a observar bem cada ensinamento, para nos fortalecer, estarmos aptos a colocar em prática e poder favorecer no convívio com os nossos companheiros do dia a dia aquilo que está em nosso alcance. Que a tua luz possa iluminar nossos pensamentos, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Vamos à lição que está lição 33. O título é Oração e Provação. Reunião pública do dia 11/5/1959. Faz comentário da questão 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há
que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força para suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas, ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere ideias que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Vamos fazer umas reflexões sobre esta questão do Livro dos Espíritos. É uma questão que tão importante é para nós, podemos dizer que estamos diariamente recorrendo à prece. Especialmente nós que já temos na doutrina espírita esse consolador que nos aponta a prece como um meio de nós entrarmos na sintonia com as esferas mais altas, nos aproximando assim do nosso Pai. E então é interessante o que Kardec está perguntando. Quando nós oramos por nós mesmos, todos nós temos alguns momentos de extrema dificuldade para suportar as provas, as dores, as tribulações. Todos nós passamos momentos assim. E então é natural e é esperado que nós possamos nos envolver na oração, na meditação, na busca pelo amparo das esferas mais altas. Porque nesses momentos nós esquecemos as coisas do cotidiano para pensar nessas energias e nesses recursos
que o Pai misericordioso tem para nos oferecer. A doutrina espírita nos mostra quantos benefícios, inúmeros, podemos dizer. São infinitos os benefícios que recebemos da providência divina através da nossa oração bem direcionada. Mas o que Kardec está nos colocando, ou melhor, fazendo o questionamento, é se essas preces, se elas podem mudar a natureza das nossas provas. Né? Nós sabemos que as provas são necessárias. E se as preces podem também desviar o curso. Né? Olha que interessante. Mas então a resposta é muito clara. As provas estão nas mãos de Deus. É o Supremo Senhor. Ele conhece cada detalhe das nossas provações, das nossas expiações. Conhece como nós estamos nos portando diante dessas dificuldades. Deus conhece cada ímpeto que surge no nosso coração quando somos surpreendidos por essas situações que são provas para a nossa fé em primeiro lugar, para a nossa resignação, não é? Então Deus sabe, estão nas mãos de Deus prosseguir ou não essas provas. Mas dizem os Espíritos, existem provas que precisam ser suportadas até o fim. Olha que interessante. Tem umas, não é, que nós temos que aceitar resignadamente e corajosamente, conduzir com todas as nossas forças até o fim. Certa vez, eu ouvi de uma senhora já bastante experiente e que era uma devota. Hoje ela já habita o plano espiritual. Ela me diz assim: aquilo que é para nós carregar, nós não colocamos na porta dos outros. E então me lembra muito bem esta passagem. Precisamos de suportar até o fim. Mas tem um porém. Deus sempre leva em conta a resignação. Gente, isso é extraordinário. Porque nós vamos ver, estamos enfrentando dores, a cruz parece muito pesada. Deus o sabe. Deus sabe as nossas forças, a nossa resistência na medida perfeita. Deus sabe. E então, quando nós estamos resignados, Senhor, faça-se a tua vontade. Cumpra-se os teus desígnios. Essa resignação nos ajuda a amenizar, a aliviar o peso destas provas. E tem mais coisas que nós vamos ver, que os Espíritos estão dizendo. A prece traz para junto de vós, nós quando oramos, né? Quando fazemos essa prece bem sentida, com o coração aberto,
resignado e confiante, traz para junto de nós os bons espíritos, os amigos espirituais, anjos da guarda. E então ganhamos força com a presença deles junto de nós. Não é isso? E nós então corajosamente passamos a enfrentar, renova as nossas forças, não é isso? E parecem então menos rudes. Olha que detalhe interessante. Deus não desviou os cursos das provas. Deus não tirou o peso das provas dos nossos ombros. E ainda aqui nós lembramos uma frase de Jesus, quando ele diz: Vinde a mim todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. Jesus fala que vai aliviar as nossas dores. Jesus não fala que vai tirar de nós as dores. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Né? Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, quando nós estamos compenetrados destas palavras de Jesus, com a fé acesa na providência divina, no amor que Deus tem por nós, nós sentimos o fardo mais leve. Né? Jesus não vai tirar o fardo dos nossos ombros, mas vai aliviar as nossas dores, nos dando coragem, fortaleza para suportar. Não é isso? E então é importante nós refletirmos sobre isso. Olha aí, hemos dito, quer dizer, eles têm dito, os Espíritos têm dito, a prece nunca é inútil, quando bem feita. É porque fazer uma prece somente emitindo sons, né, verbalizando palavras, sem que o coração esteja participando daquelas frases, não é prece. Né? Então, nossas preces têm que ter a participação do sentimento e da mente nas palavras onde nós estamos trazendo aquilo que nós desejamos. Não é? E então nós estamos vendo aí, fortalece aquele que ora, que já constitui um grande resultado. E a frase que Jesus nos traz, e os Espíritos estão reforçando aqui a importância dessa frase. Ajuda-te, faça alguma coisa, movimenta-te. Né? E então, ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Olha aí. Precisamos de fazer tudo o que está no nosso alcance, confiantes. Não é? Vamos vencer, com Deus nós venceremos qualquer situação. Não é isso? Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Exatamente isso aí. Como é que Deus vai fazer um remanejo das leis naturais? As provas que nós suportamos fazem parte das leis naturais. Então Deus não vai mudar a ordem das leis que regem a natureza para satisfazer o nosso capricho, o nosso desejo, né? Para nos mimar. Não é isso? Nosso ponto de vista é muito mesquinho, nós não temos visão suficiente da vida para percebermos o alcance dos resultados dessas provas.
o aprendizado que nós vamos colher, a experiência que vamos adquirir, nós não temos ideia, mas Deus o sabe, né? Então, os Espíritos dizem, aquilo que para nós é um grande mal, quase sempre um bem na ordem geral do universo. Olha aí. E então nós nos fortalecemos quando ouvimos um esclarecimento desse. Tomamos uma nova atitude mental, não é? Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo que pecou. Olha que interessante, né? E até na oração nós encontramos forças para sabermos nos conduzir e evitar esses deslizes, esses tropeços, essas quedas, não é? Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Muitas vezes nós somos atendidos, mas não daquela forma que nós esperamos. Olha aí. Né? Então nós pensamos que Deus não nos ouviu, não nos atendeu, porque não fez um milagre para nós, né? Para fazer com que seja satisfeito a nossa vontade. Muitas vezes nós imaginamos que Deus não nos atendeu, né? E então Deus nos assiste por meios que nós nem percebemos, né? Nós nem imaginamos que Deus está movimentando para favorecer a nós aquilo que realmente nós necessitamos. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, olha que interessante, as mais das vezes, Deus nos sugere ideias que nos fará sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Gente, é extraordinário esse esclarecimento, né? E nós então lembramos também de uma frase de Emmanuel, quando ele diz: quando a justiça divina tem um momento marcado para chegar à porta daquela pessoa e encontra aquela pessoa com as mãos no trabalho do bem, manda os tribunais divinos que a dívida seja adiada indefinidamente. Esta lição que Emmanuel nos traz é maravilhosa. Nós precisamos estar sempre atentos. Quando vai ter que chegar a nós aquela cobrança, aquele débito do passado, aquela dívida que nós contraímos na nossa cegueira, na nossa ignorância, seja lá o que for que tiver acontecido, mas a cobrança está na hora de chegar à nossa porta. E então, esta sentença encontra as nossas mãos no trabalho do bem. Manda os tribunais divinos que esta cobrança seja adiada indefinidamente. Quer dizer, enquanto nós estivermos realizando o trabalho no bem, a misericórdia de Deus para nós é incalculável, é infinita.
E então precisamos sempre de manter a oração acesa no nosso coração e no nosso pensamento, confiantes na providência divina. Vamos ver as palavras de Emmanuel. Oração e provação, lição número 33 do livro Religião dos Espíritos. Já falamos, reunião pública do dia 11 de maio de 1959. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas, e embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde consultará a bússola que a treva densa embaça. Se avanças, é possível que te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável padeças o assalto traiçoeiro dos animais. Faze, porém, pequenina luz e tudo se modifica. O charco perde a feição de pântano e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável, mas estará em ti próprio, plenamente refeito no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida que te ergue dos labirintos do mundo à bênção do amor de Deus. É uma emoção muito grande quando nós entendemos o que Emmanuel está trazendo nessas palavras. Pela importância da oração. Mantermos
confiantes. Uma leve flama da prece. Olha que coisa maravilhosa. Buscar elevar o pensamento, o sentimento a esse ser indecifrável para o ser humano, mas que nós o sentimos, que nós o percebemos nesse amor inovidável em todas as situações. Basta nós lembrarmos as palavras de Jesus quando ele disse: qual é o pai que dá ao filho uma pedra quando este pede o pão? Ou, se o filho pede um peixe, o pai lhe dará uma semente? Gente, temos que ter atenção com esses ensinamentos. São grandes recursos que nós temos ao nosso alcance. E então Jesus completa: sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais não dará o vosso Pai Celestial? E então, grandes ensinamentos nós temos recebido. Desde a vinda de Jesus, um clarão de ideias, de novas perspectivas de vida, conscientes de que nós estamos aqui no planeta com o objetivo de crescer, de evoluir. Não é para sermos castigados, não é para sermos derrotados. É para que nós encontremos as forças, os recursos que nós trazemos em nós para superar essas dificuldades, esses desafios. E nós não estamos sozinhos, nós estamos vendo aí. Não estamos sozinhos. Sempre vem um amigo, sempre vem um espírito de luz para nos orientar, nos amparar, nos confortar. Nós precisamos aprender a mantermos o nosso emocional equilibrado. Não deixar chegar aos extremos do nosso emocional. Porque o emocional é que dá sustentação ao nosso raciocínio. Se nós estamos com o emocional abalado, seja por revolta, por falta de confiança, por desânimo, por tristeza, nossos pensamentos vão estar totalmente desalinhados. Não tem como nós fazermos um raciocínio com lucidez. E então nós sempre comparamos nossos pensamentos e emoções como um grande lago de águas serenas. Quando nós olhamos para esse lago, nós conseguimos enxergar a margem do lago sendo refletida no espelho do lago. Aparece a imagem do que está ao redor do lago. Mas se nós pegamos uma pedra e jogamos nesse lago, já não vamos ver mais nada daquela visão panorâmica. Vamos ter somente a agitação das águas. Assim é o nosso mundo íntimo. Precisamos de manter a serenidade.
calma. É difícil? Sim, não é fácil. Mas nós temos que exercitar. Colocar todo o nosso potencial nesse foco. Estou com Deus, Deus está comigo. Tanto eu estou com Deus, como Deus também está comigo. Recursos não faltará. Até nós queremos lembrar aqui uma anotação do nosso querido professor Severino Celestino, quando ele diz que nós, no Salmo 23, fomos acostumados a ler e a ouvir e a falar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele nos afirma que nas traduções originais não é bem assim que está escrito. Que é da seguinte forma: o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. E então, não são coisas materiais que Deus vai deixar faltar para nós, mas os recursos que Deus tem, porque Deus está conosco. O Senhor é meu pastor, não me faltará. E não me faltará. Então, existe esta forma que nós temos que trabalhar conosco. Deus está sempre conosco. Não nos falta em momento algum. Momento algum. Cada milésimo de segundo que nós possamos imaginar, Deus está nos envolvendo. Então nós temos que aproveitar essas lições para nos fortalecer e encher de confiança e fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É isso? Maravilhosa lição que Emmanuel traz, as orientações dos Espíritos, através do Livro dos Espíritos, Allan Kardec com essa pergunta maravilhosa que nos dá uma sustentação, um alimento extraordinário em qualquer época da nossa existência, não é? E então, queridos irmãos e queridas irmãs, nós deixamos aí esta pérola. Todas as lições são valiosas, né? Nós temos que entender. Todas são muito boas. Mas parece que umas vêm ao encontro, vêm assim direto para nós, assim, né? Como se diz, cai a carapuça ou uma luva, né? E então nós temos que agradecer muito a Deus e a Jesus, porque sempre teremos ao nosso alcance, vai depender de nós. Qual é a nossa sintonia? O que nós estamos buscando na prece, no nosso pedido, na nossa oração, né? Harmonia, confiança. E vamos abrir o coração a Deus, a Jesus, pedir a ajuda dos bons espíritos e confiar. Respira, renova as energias, medita. Alguns minutos de meditação, fazemos grandes realizações. Transformamos a nossa psicosfera, a nossa atmosfera espiritual se transforma com alguns minutos de meditação e prece. E então, precisamos de exercitar, fazer a nossa parte, não é isso? Então nós vamos agora finalizar com uma prece, agradecendo primeiramente a companhia de todos, que nos incentivam
a todos que nos ajudam com as suas vibrações, com as orações e agradecendo a Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai, a Jesus. Senhor, nós estamos felizes e renovados por mais um alimento que recebemos através dos teus missionários. Com muita gratidão, nós estamos finalizando, Senhor, mas queremos aproveitar esses momentos de oração, de vibração, pedindo para que estes trabalhadores da tua seara possam permanecer nos incentivando, nos ajudando, nos orientando, em teu nome. E assim, conforme for as possibilidades, nós também estendermos mão amiga a todos aqueles que se aproximarem de nós. Senhor, que esta paz permaneça em cada coração. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos internautas, finalizamos aqui mais um estudo do livro Religião dos Espíritos, esperando uma nova oportunidade para novos aprendizados. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.